Olá, pessoal. Hoje, nossa primeira aula, nós iremos falar sobre educação e novas tecnologias e o histórico da informática educativa no Brasil, né? E também nós daremos alguns conceitos básicos dentro do material que eu vou apresentar para vocês. Então, o primeiro conceito, vou apresentar a tela para vocês, é o que é informática. Informática, se nós dividirmos ela ao meio, nós temos infor, que é informação, e mática, que é automática. Informática é o tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamentos de dados. Passando para o próximo slide, nós vamos falar um pouquinho sobre software. Software é o conjunto de componentes lógicos de um computador ou sistema de processamentos de dados, tá? E todo programa armazenado em discos ou circuitos integrados de computador, especialmente destinado a uso com equipamento audiovisual. E o que é informática educativa? Conforme o MEC, a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades da educação. Os assuntos de uma determinada disciplina da grade curricular são desenvolvidos por intermédio do computador. E agora, nós vamos passar por um breve histórico do como se deu o uso da informática na educação no nosso país. E os primeiros debates que iniciaram a conversa sobre a implantação da informática no ensino foi em 1971, em um seminário em uma universidade nos Estados Unidos. E aqui no nosso país, em 1979, foi criada a Secretaria Especial de Informática, com a sigla SEI, cujo intuito era assessorar a criação da Política Nacional de Informática. Em 1981, foi realizado o primeiro Seminário Nacional de Informática, com participação de especialistas internacionais também, e o destaque foi o debate sobre a pesquisa do uso do computador como uma ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, e que também atendesse todos os graus e modalidades de ensino. E foi aprovado o documento Subsídios para a implantação do Programa Nacional de Informática na Educação, no qual dissertava que as iniciativas deveriam se concentrar nas universidades e também deveria ter a formação de recursos humanos para isso. Em 1982, o MEC assume o compromisso de criação de mecanismos para o desenvolvimento de estudos para o equacionamento da relação informática e relação para a informatização de toda a sociedade brasileira. Também houve a realização do segundo Seminário Nacional de Informática na Educação, que foi realizado na Bahia, e a gente destaca aqui que a presença do computador na escola deveria ser encarada como um recurso auxiliar ao processo educacional, ou seja, lá atrás eles já vêm pedindo uma certa cautela em relação ao uso dessas ferramentas na educação como um recurso auxiliar ao processo educacional e jamais como fim em si mesmo. Para tanto, propunha-se que o computador deveria submeter-se aos fins da educação e não os determinar. Em 1983, foi criada a Comissão Especial da Informática na Educação, e, em sequência, a Secretaria Executiva dessa comissão apresentou o documento Projeto Educom, que era uma proposta interdisciplinar que propunha a implantação experimental de centros pilotos nas universidades para o desenvolvimento de pesquisas e também para a capacitação de pessoal a nível nacional e coletas de subsídio para uma futura política setorial. O projeto foi aprovado e, em seguida, foi divulgado um comunicado
para que as universidades tivessem interesse na implantação desses centros pilotos e também aderissem. E o desenvolvimento seria mediante ações com escolas públicas, preferencialmente de segundo grau. E aí foi criado o Centro de Informática, o CENFOR, do MEC, que ficou responsável pela supervisão do projeto Educom. E em 1984, o MEC assume a liderança do processo de informatização da educação brasileira, firmando os primeiros convênios para a implantação dos centros pilotos nas universidades federais. Em 1987, foi criado o projeto Formar, que tinha como objetivo a capacitação de professores para atuarem nos centros de informática educativa estaduais e municipais, com apoio dos centros pilotos do projeto Educom. E o compromisso era implantar, junto às secretarias de educação dos estados, o Centro de Informática Educativa, com a sigla CIED. E cada CIED, além de coordenar a implantação de outras unidades, também formava pessoas para a implementação das atividades em âmbito estadual. Em 1989, foi criado o Programa Nacional de Informática Educativa, o PROINF, e ele se fundamentava na necessidade da colaboração entre as três esferas do poder público para a criação de infraestrutura em instituições federais, estaduais e municipais para a capacitação de recursos humanos e também para o desenvolvimento da informática educativa. Em 1990, houve a criação do primeiro Plano de Ação Integrada, o PLANINF, onde a gente destaca aqui a necessidade de um forte programa de formação de professores, envolvendo universidades, secretarias estaduais, municipais, escolas técnicas e empresas, como o Senai e o Senac, produção de software provenientes de grupos de pesquisa, buscar configuração básica de custo reduzido para que houvesse a implantação dos laboratórios das escolas, incentivar discussões e divulgações de tendências pedagógicas baseadas na utilização de equipamentos produzidos pela indústria nacional, buscando a definição de qual equipamento seria utilizado pela informática educativa no Brasil. Já em 1997, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO, e o objetivo era a promoção do uso pedagógico da informática na rede pública de ensino fundamental e médio, com ações dos núcleos de tecnologia educacional, com a sigla NTE. O PROINFO, ele está ativo até a atualidade e é ele quem faz a coordenação das novas secretarias ou seções dentro do MEC que cuidam da parte da informática educativa no país. Que a cada governo, né, mudam-se os nomes, mas o PROINFO em si foi mantido desde 1997. E vamos dar um destaque aqui, né, do que é o NTE, né, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional. E a função do NTE é que os funcionários auxiliem as escolas em todas as fases de processo de incorporação das novas tecnologias e também promovam o desenvolvimento humano, não só na escola, mas em toda a comunidade que cerca essa escola. Por exemplo, né, nessa época de pandemia, o NTE das superintendências de ensino, eles, além de nos atender, né, direção, professores, supervisão, eles também atendiam a toda a comunidade que tinha aquela dificuldade de acesso ao aplicativo do Estado, que é o Conexão Escola, então eles atuaram em conjunto conosco para estar auxiliando toda essa comunidade, resolvendo e solucionando os problemas das pessoas. E prosseguindo,
o uso do computador na escola como recurso pedagógico. Aí aqui vem falando que o computador ele é uma ferramenta extraordinária e facilita muito as ações dentro da área da educação. E como incorporar a tecnologia no contexto escolar? Aí nós temos aqui por disciplina, e aqui frisando mais uma vez que o professor utiliza como reforço ou uma complementação dos conteúdos, e também em projetos educacionais. A utilização dos ambientes de informática, que pode ser de forma sistematizada, né, quando há aquela determinação de horário de utilização, ou não sistematizada, que é livre, né, que fica ali sem um agendamento de horário, que pode também ocasionar um problema, né, a falta de utilização desse espaço. Então, o correto seria utilizar de forma sistematizada para ter uma coerência na utilização e até uma organização. Quanto ao objetivo de sua aplicação na escola, nós temos a pedagógica, né, que é uma ferramenta de complementação nas disciplinas e projetos, como eu já falei, e o aluno tem que, pelo menos, saber manusear o computador, tá? E também tem a questão social, né? Quando a escola tem aquela preocupação em repassar os conteúdos tecnológicos para os alunos em diversas áreas, não somente ali dentro da área educacional. E sempre quando o professor for fazer o planejamento dessas aulas no laboratório de informática, ele tem que ter em mente os objetivos aos quais ele quer atingir, os conteúdos que ele irá abordar, qual estratégia que ele irá utilizar, quais os recursos necessários, qual software ele vai utilizar e também a parte da avaliação. As aulas deverão ser desafiadoras com problemas a serem resolvidos, porque nós temos dois nichos de alunos, né? Aquele aluno que tem toda a fonte de informática em casa, todo o acesso, ele tem internet, ele tem smartphone, ele tem notebook, ele tem tudo. E nós temos também aquele aluno que não tem acesso a esse tipo de material. Então, o professor tem que conhecer a realidade daquela turma para estar fazendo esse planejamento dentro do ambiente do laboratório de informática. E também tem que considerar uma outra questão. Quantas máquinas eu tenho dentro desse laboratório? Enfim, é um planejamento total de ação. E além do planejamento ser realizado em equipe, para que haja uma diversidade de opiniões, de inserções, nesse planejamento, quando houver na sua escola um técnico em multimeios didáticos, ele também deve participar. E o que faz esse técnico em multimeios didáticos? Quem que é esse profissional? Ele é a pessoa contratada para o incentivo e apoio de utilização das ferramentas tecnológicas dentro da escola. Algumas escolas possuem, a grande maioria não. Portanto, quando não há esse profissional, quem faz essa intervenção, esse incentivo? Pode ser a direção, pode ser a supervisão ou coordenação, enfim. Tem que haver essa utilização e tem que haver essa mobilização de toda a escola para isso. Nós temos aqui alguns tipos de softwares utilizados na educação, que são os tutoriais. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Softwares utilizados na educação. Os tutoriais, que são os softwares que ensinam a utilizar o computador. O de exercitação, que é o que possibilita atividades interativas por meio de respostas às questões apresentadas. De investigação, que são as enciclopédias que agilizam a localização de informações mais adequadas e confiáveis, de simulação, que são os programas simuladores de voo, os gerenciadores de cidades, de hospitais e de safaris, etc.
Tem os de jogos também, jogos de matemática, raciocínio lógico, leitura e escrita, entre outros, é uma infinidade, né? Que de forma lúdica auxiliam o processo de ensino-aprendizagem. E nós temos também os abertos, que são os editores de textos, bancos de dados, as planilhas eletrônicas e etc. E a gente encerra com os principais ganhos pedagógicos possíveis com a utilização da internet. Então, vamos lá. Ó. Acessibilidade a fontes inesgotáveis de assuntos de pesquisas, páginas educacionais específicas para pesquisa, páginas para busca de software, comunicação e interação com outras escolas, estímulo para pesquisas a partir de temas previamente definidos ou a partir da curiosidade das crianças, desenvolvimento de uma nova forma de comunicação e socialização, estimula a curiosidade, a escrita e a leitura, ao raciocínio lógico, possibilidade de aprendizado individualizado e troca de experiência entre professores e professores, alunos e alunos e principalmente professor e aluno. Esse foi o início da nossa matéria, apenas uma passada em alguns conceitos, a gente vai ingressar mais profundamente em alguns, outros nem tanto, tá? Para vocês terem uma boa noção da questão das tecnologias utilizadas na educação. E o muito importante é que vocês não deixem acumular, gente. São muitos conteúdos, tá? Eu vou distribuir da melhor forma possível, porém, se vocês deixarem acumular, vocês não conseguirão fazer a leitura e compreensão de todo o material previsto para esta disciplina, que é muito importante no currículo de vocês, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou disponível conforme descrição da plataforma, ok? Um abraço para vocês e até mais.